Olá, boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. A Secretaria de Segurança Pública acaba de divulgar os números da criminalidade em São Paulo. Pelo 14º mês consecutivo, o número de roubos sobe no estado. A repórter Carla Rodeiro está na secretaria e tem os detalhes. Carla. Olha, a quantidade de roubos em geral aumentou 12% no estado e 20% na capital, onde mais de 13 mil pessoas foram assaltadas em casa, no comércio, na rua, isso só no mês de julho. Bem, o secretário de Segurança diz que esse é um problema nacional, já que o índice vem crescendo desde 2013 em todos os estados, mas que aqui em São Paulo ele também pode refletir a redução nas subnotificações, já que desde dezembro é possível registrar o BO por roubo pela internet. Bem, o índice de homicídios também aumentou, no caso 7% em julho, quando 332 pessoas foram assassinadas no estado de São Paulo. E dessas, 86 na capital, 3 a mais que em julho de 2013. Já os latrocínios, que são pessoas mortas por assaltantes, a quantidade de latrocínios caiu tanto no estado quanto na capital. Com você no estúdio. Obrigada, Carla. E foi enterrado agora à tarde no cemitério do Morumbi o corpo de Antônio Hermílio de Moraes. O empresário morreu ontem à noite em São Paulo aos 86 anos de insuficiência cardíaca. Ele deixa esposa e 9 filhos. Antônio Hermílio de Moraes nasceu no dia 4 de junho de 1928 em São Paulo. Aos 17 anos foi para os Estados Unidos estudar engenharia na mesma faculdade em que o pai, o senador e empresário José Hermílio de Moraes, havia se formado. De volta ao Brasil, em 1955, fundou a própria empresa, a Companhia Brasileira de Alumínio. Em 1962, assumiu todos os negócios da família, reunidos no Grupo Votorantim. As principais áreas de atuação das empresas incluem metais, cimento e papel. Assim como o pai, Antônio Hermílio se aventurou na política, mas sem o mesmo sucesso. Foi candidato ao governo do estado de São Paulo em 1986 pelo PTB, ficando em segundo lugar atrás de Orestes Quércia. O empresário desenvolveu ainda uma intensa atividade social. Por muitos anos, foi presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Foi também membro da Academia Paulista de Letras. Escreveu diversos artigos para revistas e jornais de grande circulação. Produziu 3 peças teatrais com enfoque nos problemas brasileiros. A saúde de Antônio Hermílio estava debilitada há vários anos por causa do mal de Alzheimer e pelo abalo sofrido com a morte de 2 filhos, vítimas de câncer num curto período de tempo. Depois de quase 60 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, muda de endereço. A antiga sede ficava na Praça da Sé e agora funciona na Rua Maria Paula. O prédio de 12 andares na Rua Maria Paula, com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro da cidade, é da década de 50. O projeto de reforma e revitalização da fachada levou 2 anos e foi feito todo com recursos do Conselho Federal da OAB. É a primeira vez que a sede muda de lugar depois de 60 anos em um prédio na Praça da Sé, também no centro da capital paulista. Lá no antigo prédio ainda acontecerão cursos e programas de qualificação de advogados. Na cerimônia de inauguração da nova sede nesta manhã, estiveram presentes o vice-presidente da República, Michel Temer, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Atualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil tem 350 mil advogados inscritos. Um incêndio de grandes proporções na noite de ontem atingiu uma fábrica de tubos e conexões no Ipiranga, na Zona Sul. O fogo atingiu a fábrica na rua Urutaguá por volta das 10 da noite e se alastrou rapidamente, destruindo todo o depósito. Cerca de 70 bombeiros controlaram as chamas 2 horas e meia depois. Segundo testemunhas, várias explosões foram ouvidas no local. Suspeita-se que o fogo tenha sido provocado pela queda de um balão. As causas do incêndio serão investigadas. Não houve vítimas. Foi enterrado na tarde deste domingo o corpo do idoso atingido por um carro em alta velocidade em frente ao Parque do Ibirapuera, na Zona Sul.
Gremecir Milsoni, de 73 anos, foi atropelado no sábado na Avenida República do Líbano, na altura do portão 8 do parque, por volta de 5h30 da manhã. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia divulgou uma imagem parada que mostra 2 carros em um suposto racha do mesmo lado da pista, onde o idoso foi atropelado. A gravação em vídeo foi registrada um pouco antes do acidente, mas ainda não foi liberada pela polícia. Não é possível identificar a placa por causa da alta velocidade dos veículos. Se os condutores forem identificados, poderão responder pelos crimes de homicídio culposo, sem intenção de matar, fuga do local do acidente, omissão de socorro e racha. O início das campanhas eleitorais se tornam oportunidade de emprego e aumento da renda para quem precisa. Mas é importante ficar alerta para que ações como essas não se tornem crimes eleitorais. Nessa época do ano, o número de pessoas que conseguem se inserir no mercado de trabalho através dos bicos eleitorais é muito grande. Pessoas desempregadas que muitas vezes ganham menos de um salário mínimo para entregar panfletos ou vigiar os cavaletes de candidatos. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a propaganda nas vias públicas são permitidas desde que não atrapalhem a circulação de pedestres e veículos, não sujem as ruas ou não estejam em postes, viadutos e árvores. A fiscalização é feita e o candidato pode ser multado entre R$2.000 e R$8.000 caso apresente irregularidades nas propagandas. Todos os juízes eleitorais do Estado, isso em todo o Brasil, eles têm o poder de polícia eleitoral. Ou seja, o que é isso? É quando houver uma propaganda explicitamente irregular, eles podem determinar a retirada dessa propaganda. No caso da cidade de São Paulo, nós fizemos inclusive um convênio com a prefeitura. Todos os juízes do estado receberam cópia desse convênio, que vai facilitar a ação da justiça eleitoral, porque a prefeitura vai atuar com caminhões e com pessoal e assim, instrumentos que ajudem a retirada dessa propaganda. Por enquanto, nós temos também o Denúncia Online, que é um serviço que nós colocamos à disposição dos cidadãos. Eles podem entrar no nosso site e denunciar a propaganda irregular, mostrando o local, anexando uma foto, para que a Justiça Eleitoral possa agir. Vamos agora ver como está o trânsito nesse fim de tarde. De acordo com a CET, a capital registra 90 quilômetros de vias congestionadas. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, o trânsito está carregado, mas até que fluindo bem para o horário. Já no sentido Interlagos, lá acima do vídeo, o trânsito flui também bem. Vamos agora ver como está a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, abaixo do vídeo, o trânsito flui bem, o motorista não encontra problemas. Já acima do vídeo, no sentido radial leste, o trânsito está um pouco mais complicado. Vamos agora à radial leste, à direita, no sentido bairro, trânsito carregado, o motorista precisa ter paciência nesse momento. E à esquerda do vídeo, no sentido centro da cidade, o trânsito flui bem. E o tempo está muito seco em todo o sudeste do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, praticamente todas as regiões começaram a semana em estado de alerta para baixa qualidade do ar, com índices entre 10% e 20%. Será que essa condição melhora nos próximos dias? Vamos à previsão. Segundo os meteorologistas, uma frente fria que se formou no sul do Brasil começa a avançar em direção ao sudeste, aumentando a nebulosidade e também a umidade do ar. Amanhã, a frente fria provoca o aumento de nuvens e chuva pela manhã no sul e no oeste do estado. Mas à tarde o tempo abre e ainda faz muito calor. Máxima de 28 graus em Presidente Prudente e de 29 em Presidente Bernardes. No norte do estado, tempo firme e muito quente. Máxima de 31 graus em Franca, 32 em Barretos e 33 em São José do Rio Preto. Na região de Bauru e no leste do estado, incluindo a capital, as nuvens aumentam, mas não chove. Máxima na casa dos 30 graus lá na região de Campinas. Aqui na capital, o tempo vai mudar e o calor vai diminuir com o decorrer da semana. Amanhã a máxima chega aos 28 graus. Na quarta já cai para 25 com chances de chuva pela manhã. E na quinta-feira tempo fechado com mínima de 13 e máxima prevista de 22 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. O ex-dono do Hospital São Luís, aqui em São Paulo, nega ter enviado dinheiro diretamente a Roger Abdelmaci. Rui Marco Antônio é suspeito de integrar uma rede que ajudava o ex-médico a manter uma vida luxuosa no Paraguai.
Segundo investigações da polícia reveladas ontem no programa Fantástico da Rede Globo, Rui Marco Antônio entregava dinheiro vivo para Sérgio Molina Júnior, administrador de uma empresa de produtos agropecuários da qual Larissa Sacco, esposa do ex-médico, era sócia. O empregado depositava a quantia na conta da companhia e Dimas Campelo Maria, um homem de confiança do ex-médico, era o responsável por sacá-lo e levá-lo até Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira com o Paraguai. Segundo o Ministério Público, entre março do ano passado e maio deste ano, Dimas esteve 9 vezes em Foz do Iguaçu. Ele nega as viagens. Abdelmaci fugiu para o Paraguai com a mulher e os filhos gêmeos em 2011, após conseguir um habeas corpus para aguardar em liberdade o julgamento dos recursos apresentados pela defesa. Ele foi condenado em 2010 por abusar sexualmente de 37 pacientes, mas hoje um levantamento do Ministério Público revelou que o número de vítimas do ex-médico, que era especialista em reprodução humana, pode chegar a 20 mil. Na terça-feira passada, após mais de 3 anos, ele foi capturado e já cumpre pena de 278 anos de prisão em Tremembé, no interior paulista. O pediatra Rui Marco Antônio afirmou que apenas deu R$200 mil para a irmã e para a filha do amigo Abdelmaci, que estavam com dificuldades financeiras. Prefeitura de São Paulo dá prazo de 48 horas para comerciantes irregulares da feirinha da madrugada no Brás deixarem o local. Segundo a administração municipal, cerca de 2.000 ambulantes não possuem termo de permissão de uso TPU para trabalhar no Pátio do Pari. Os comerciantes foram notificados no sábado e o prazo de 48 horas para a saída começou a valer hoje, às 7 da manhã. Em maio, já havia sido feito um pedido de fechamento temporário da área para retirar os comerciantes que estão irregulares. Mas houve protesto e eles conseguiram uma liminar para que os boxes fossem mantidos abertos. Agora, a Prefeitura espera que a saída seja feita de forma voluntária e sem confrontos. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.